Boa tarde, sou Luiz Carlos, diretor da FETRA-S. Nesse dia 19 de novembro de 2020, exatamente às 15 horas, estamos iniciando mais uma live da FETRA-S, a Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Nós temos para hoje, é uma live já de realização da nossa federação, que acontece todas as quinta-feiras, com temas diversos, com temas importantes, né, que são fundamentais para o debate e o diálogo com a nossa sociedade. Então, já há um bom tempo que a FETRA-S realiza essas lives, toda quinta-feira, às 15 horas, a gente tem esse compromisso com você, que é os nossos internautas, para nos seguir através do Facebook, transmitindo a live. Bom, hoje nós temos para o tema de hoje, balanço do processo eleitoral de 2020. Acabamos de passar por uma eleição, processo eleitoral, e, portanto, fundamental que a gente faça uma conversa, uma reflexão importante para a nossa sociedade em torno do processo eleitoral de 2020. Então, um grande abraço a você que nesse momento está conosco, né, na nossa página da FETRA-S no Facebook, divulgue, faça a divulgação aí do link para o máximo de seguidores possíveis, para que a gente possa aí conversar nesse momento de uma hora e meia, né, de tema importante que é o balanço eleitoral de 2020. Nossa saudação, nosso abraço a todos e todas que estão sintonizados conosco, né? Bom, nós temos para hoje, né, sempre contribui conosco nas lives, uma pessoa, um companheiro, uma companheira, né, importante para fazer o debate conosco. Nós temos como convidado de honra para contribuir conosco, ele que é doutor em Ciências Sociais, vice-presidente da CUT e secretário de organização do PT Ceará, né? CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores do Ceará, e secretário de organização do PT Ceará, Helder Nogueira. Então, Helder Nogueira, muito bem-vindo, agradecemos desde já a sua disponibilidade em contribuir conosco nessa temática importante, né? E aí a sua saudação aos nossos internautas nesse momento. Oi, Carlinhos, boa tarde a você, boa tarde a toda a direção da nossa querida FETRA-S, Federação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará, trabalhadores rurais, trabalhadoras. Boa tarde a todos os sindicatos que nos acompanham nesse momento, os dirigentes sindicais, boa tarde a todo o povo cearense, toda a sociedade que, de alguma forma, esteja nos acompanhando nesse momento. Trazer aqui uma saudação em nome da Central Única dos Trabalhadores, em nome do Partido dos Trabalhadores, e em meu próprio nome, como professor que sou, estamos aqui disponível, estou aqui disponível para fazer esse diálogo com você, com todos nós, que estamos aqui nesse momento acompanhando, internautas, e vamos seguir firmes na luta. É isso que a luta nos chama sempre, né, Carlinhos? E desde já te parabenizar, ontem estava conversando, né, você também me disse que pela primeira vez na história o PT de Pedra Branca, né, do seu município, vai ter um vereador do PT eleito, né, professor, companheiro. Então, parabéns a você, parabéns ao nosso sindicato que sempre está organizado a militância junto ao Partido dos Trabalhadores, e parabéns ao nosso vereador, primeiro vereador do PT no município de Pedra Branca. Muito bem, obrigado, Helder. Então, obrigado aí pelas felicitações, né? Na verdade, histórica, e é um professor, tá vendo? Então, um companheiro nosso, que está conosco lá na luta do Partido dos Trabalhadores e se elegeu aí presidente. Então, falando de política, né? Vereador, melhor. E falando de política, a gente tem, sem dúvida, já aí um momento importante de celebrar relacionado ao município. Mas essa realidade, sem dúvida, foi uma realidade de muitos municípios, muitas vitórias e algumas perdas também, né? Mas, sem dúvida, essa eleição trouxe muito aprendizado e é isso que a gente vai dialogar nesse momento aqui com todos e todas. Bom, mais uma vez reforçando para quem entrou agora, divulgue aí o link, né, nas suas redes sociais. Estamos com
o Helder Nogueira, doutor em Ciências Sociais, para falar conosco sobre o balanço do processo eleitoral de 2020. E falando de eleições, falando de 2020, né, Helder, um ano bastante atípico, com muitas evidências, muitas ocorrências e ainda, dentro de tudo isso, um processo eleitoral. Mas eu entendo que é fundamental, antes de falar da eleição aqui no Brasil, antes de falar das eleições municipais que elegeu prefeitos e vereadores, a gente acabou de passar por um processo recente, né, sobre as eleições nos Estados Unidos da América, né, nos EUAs. Então, assim, a gente... importante, por que falar das eleições dos Estados Unidos? Porque a gente sabe que faz até uma correlação, né, entre as eleições que ocorreram lá e também aconteceu as eleições aqui. Nos Estados Unidos foi para presidente da República, mas a gente vê pela televisão e ficam muitos sentimentos que são importantes a gente refletir quais são os efeitos, né, que mundialmente, com a eleição nos Estados Unidos, traz para a sociedade. Então, eu queria que você trouxesse um pouco da reflexão sobre o seu olhar em relação às eleições dos Estados Unidos, que lá a gente só vê falar democratas e progressistas, né? É como se tivesse dois partidos, é só dois partidos disputando, democratas e progressistas. No Brasil a gente vê, né, a esquerda, a direita, né, o centro, e nos Estados Unidos é democratas e progressistas. Então, e o que essa disputa e o resultado eleitoral nos Estados Unidos, quais são os reflexos mundialmente desta eleição? Carlinhos, meu companheiro, ótima pergunta, né? E eu gostaria de situar a minha resposta no processo mais amplo, né? Que transcende os Estados Unidos e, a meu ver, traz ventos de mudança, bons ventos de mudança para iluminar o mundo que mergulhou no obscurantismo, né? No atraso, uma verdadeira Idade Média, em pleno século XXI, nos últimos anos, né? Nós fomos tomados nos últimos anos pelo que se pode chamar de os engenheiros do caos, né? Lideranças políticas que emergiram, que surgiram a partir do caos, né? De um cenário caótico que eles mesmos produziram em meio ao neoliberalismo, né? Em meio à desordem social, à destruição do Estado, dos direitos, a altos índices de desemprego, crises cíclicas, né? A pior crise do capitalismo mundial, né, que nós enfrentamos na última década, já agora do século XXI. Então, em meio a tudo isso, crise do capital, desemprego crônico, Revolução Industrial 4.0, fake news, né? Essas lideranças políticas emergiram fortalecendo um cenário caótico, né? Construindo em torno do caos, né? E essas lideranças se colocaram, do ponto de vista do espectro político, na extrema-direita, né? Ou no que alguns chamam de nova-direita. E, dentre outras coisas, não sabe conviver democraticamente, né? Essa nova-direita propaga, por exemplo, o questionamento às instituições democráticas e republicanas, propaga a criminalização dos movimentos sociais, o ódio às minorias, o ódio à diversidade, teorias da conspiração que questionam até o fato da Terra ser uma esfera, ser redonda, né, como se diz popularmente, defendendo ideias como a Terra ser plana, enfim. Então, esses propagadores do caos, eles infelizmente venceram eleições em diversos países. E nos Estados Unidos, pegando a sua pergunta, o republicano, né, lá são dois partidos, os democratas e os republicanos, né, dois partidos nacionais, né, existem partidos locais lá, viu? Existem correção, né? Republicanos, na verdade, porque aqui eu falei republicanos. Isso, cara. Então, assim, os republicanos, eles mesmos foram atropelados por um engenheiro do caos, por um líder político dessa nova direita, que é o Donald Trump, né? Ele venceu as prévias dentro desse partido conservador lá nos Estados Unidos
e, consequentemente, venceu as eleições anteriores a essas eleições que se encerraram nos últimos dias, né, nos Estados Unidos. E o Donald Trump governou em meio à produção do que tem um livro que fala sobre ele, publicado aí mundialmente, que é Em Meio a Fogo e Fúria. É um governante que reina em torno do caos, do ódio, da defesa da violência, do questionamento da democracia. Não é à toa que ele está questionando o próprio resultado das eleições no país dele. Quando ocorreram os protestos em defesa da não violência aos negros, né, da ideia de vidas negras importam, né, ele disse que era preciso lei e ordem, que para ele significava até o exército dos Estados Unidos dentro do próprio país, indo contra a própria Constituição dos Estados Unidos. Não é à toa que lá os militares, de forma muito séria, disseram desautorizaram o presidente. Né? Disseram que as Forças Armadas do país não estavam a serviço de um presidente ou da vontade de alguns. Estava a serviço da Constituição e jamais iriam às ruas do próprio país para defender o que quer que seja, porque a Constituição lá dos Estados Unidos veda isso. Então, o presidente, em meio ao caos, foi derrotado agora nas urnas, né? Nas eleições dos Estados Unidos. Mas, se nós olharmos um cenário mais amplo, Carlinhos, felizmente, diversos líderes do caos, da destruição do mundo, e principalmente aqui na América Latina, estão sendo gradativamente derrotados, né? E aí é por isso que eu queria responder a sua pergunta dessa forma mais ampla. Assim, quando você olha a retomada da Argentina, né? Uma vitória eleitoral contra o neoliberalismo, contra o Estado mínimo lá na Argentina. Então, nós temos uma vitória eleitoral dos Kirchner lá na Argentina, né? Da Cristina Kirchner na vice-presidência, com uma aliança ampla de centro-esquerda. Né? Uma nova constituinte na Bolívia. Né? Então, eles vão mudar a própria estrutura e caráter do Estado. Tá? Na Bolívia não, desculpa, no Chile. Né? Uma constituinte no Chile, recentemente aprovada, agora eles vão eleger os representantes constituintes lá no Chile, com uma constituinte que será paritária, como é o movimento sindical da CUT, né, Carlos? A Petraes é da CUT, sabe? E a própria Petraes é assim, as direções são paritárias entre homens e mulheres, né? E a constituinte no Chile será paritária, né? O povo aprovou que deve ser paritária, número igual de homens e mulheres, representantes que vão redigir a nova Constituição lá no Chile. Né? Na Bolívia, que ocorreu um golpe, o presidente Evo Morales, legitimamente eleito, foi derrubado, foi expulso do país, ele retornou agora de forma triunfal, com uma vitória nas urnas desse bloco de centro-esquerda. Né? E nos Estados Unidos, os democratas, uma parte deles se colocam no espectro mais à esquerda, dentro do partido, mas o fato é que eles são pelo menos liberais, no sentido de que defendem o pluralismo, defendem os direitos dos negros e negras, defendem os direitos dos imigrantes, né? Tudo que o presidente atual Donald Trump rejeitava. Né? Então, a vitória lá nos Estados Unidos, embora a democracia lá a gente tenha várias críticas, né? Porque são eleições indiretas, os pobres lá têm muita dificuldade de votar, porque os locais são de difícil acesso, as cédulas são muito difíceis de ler, né? Você tem que ter uma boa alfabetização para ler a cédula, que é enorme. Enfim. Os especialistas falam muito das restrições que existem no acesso ao voto lá. A democracia nos Estados Unidos conseguiu dar uma resposta aos líderes do caos, né? E aí o povo foi às urnas numa votação recorde. Nunca tinha se visto uma votação como essa desde o início do século XX, há mais de 100 anos atrás, e os dois candidatos tiveram a votação recorde superior ao recorde anterior do Barack Obama. Tanto Donald Trump como o presidente eleito Joe Biden. Só que o Joe Biden deu uma surra no Donald Trump, né? Teve a votação recorde e acima do recorde do Trump. Mas o fato é que essas duas grandes votações expressam a mobilização do povo. O povo nos Estados Unidos se mobilizou para votar, Carlos, e dizer não ao caos, né? Dizer não à desordem, ao recorde de mortes na pandemia. Assim como no Brasil, os Estados Unidos lideram os países, infelizmente, né, os países com milhões e milhões de mortos e contaminados.
pela pandemia do coronavírus. E não por coincidência, no Brasil como nos Estados Unidos, o presidente lá já derrotado, felizmente, graças a Deus já derrotado. Nos dois países, esses presidentes negam a pandemia e colocam atrapalhando, uma posição de atrapalhar as políticas de saúde que combatem a pandemia, numa posição de negar a vacina, né, dizendo ao povo, desinformando o povo, dizendo ao povo que a vacina não funciona, que a vacina da China não deve ser comprada, enfim, fazendo uma guerra à ciência, uma guerra às políticas públicas que visam combater a pandemia, né? Então, diante de tudo isso, né, e respondendo mais objetivamente a sua pergunta, a vitória do Joe Biden, né, do democrata Joe Biden, com uma vice-mulher negra, filha de imigrantes, é muito destaque, né, a Kamala Harris, né, senadora, eleita vice-presidente, a primeira mulher eleita vice-presidente dos Estados Unidos da América. Então, essa chapa vitoriosa expressa uma guinada para o centro, pelo menos, quem sabe para centro-esquerda, no sentido, trocando de miúdos, no sentido de um Estado mais amplo, né? Que atenda os interesses da população, que gerencia a economia, que garanta políticas de proteção social, né? Tudo isso que vem faltando nos Estados Unidos, que vem faltando aqui no Brasil. Lá, felizmente, ocorreu essa vitória extraordinária do presidente democrata Joe Biden, com a Kamala Harris na vice-presidência, e que expressa, para concluir o meu raciocínio, esses ventos da mudança democrática que ainda bem que estão soprando, Carlinhos, no sentido de que as populações dos países estão cada vez mais mobilizadas para votar e de dar-nos basta ao caos existente no mundo atual e provocado por esses líderes políticos como o Donald Trump nos Estados Unidos e o Jair Bolsonaro no Brasil. Muito bem, Helder. Estamos numa live da FETRA-S, da Federação dos Trabalhadores, com o balanço do processo eleitoral de 2020. E aí, é muito importante, Helder, essa sua reflexão de uma forma mais ampla nos nossos, no mundo, né? Principalmente quando se refere à retomada da democracia de forma gradativa, né? Passos importantes, que é o caso do Chile, da Bolívia, e agora nos Estados Unidos. Eu vi, inclusive, muitos comentários, né? Assim, as pessoas dizem, não é que eu esteja torcendo pelo John Biden, né? Ou seja, mas eu estou torcendo pela derrota do Donald Trump. Então, assim, só esse fato em si, do ponto de vista da derrubada do sistema político implantado, das formas de políticas feitas pelo Donald Trump, já traz, sem dúvida, já trouxe um sentimento para a sociedade no sentido de torcer para que ele perdesse. E além dos ganhos relacionados à participação da primeira mulher, né, de uma mulher negra. Então, assim, traz uma política de renovação. A gente espera e deseja boa sorte aí, que esses ventos possam permanecer, né, para todos os países, e que ainda existe essa forma conservadora de gestão, a exemplo, inclusive, do Brasil. Bom, então, vamos deixando aqui essa reflexão relacionada aos Estados Unidos e o mundo, muito importante, quanto mais avanço para a classe trabalhadora, oportunidades para a classe trabalhadora, renovação na política, onde há esse sistema de repressão, de negacionismo de direito, mais melhoria para a sociedade. Então, a gente espera que esses ventos continuem e aconteçam também no Brasil muito em breve. Então, deixando aí os Estados Unidos e vindo para as eleições municipais, né? Aqui no Brasil, nós tivemos eleições para prefeitos e vereadores em todos os municípios, mais de 5.000 municípios, né, do Brasil foram às urnas, em um período de pandemia, em um período de muita dificuldade, né, e assim, a gente quer fazer aqui uma conversa também nesse sentido, né, ou seja, como você vê o processo eleitoral, a organização do processo. Teve a campanha,
né, as pré-campanhas, a campanha, as candidaturas e o próprio processo eleitoral em si, né, dentro de uma pandemia. Como você vê assim, a sociedade, o comparecimento, né, da sociedade diante desse fato da pandemia e também as campanhas, os processos que ocorriam, as pré-campanhas, os processos que ocorreram para chegar até o dia das eleições. Carlinhos, a pandemia, ela de fato trouxe uma nova realidade para todos nós, né, cidadãos e cidadãs, sejam aqueles mais engajados e organizados em partidos políticos, que atuam mais diretamente na organização do processo, sejam aqueles que acompanham como cidadãos comuns para formular sua opinião e tomar suas decisões na época das eleições e votar, né, e utilizar uma decisão através do voto. Né? A pandemia intensificou, eu diria, um processo que já vem de antes, que é o fortalecimento desses meios aqui que nós estamos utilizando para esse debate, né, dos meios remotos, né, das redes sociais, da internet, enfim, a pandemia nos trouxe de forma mais intensa, no processo que já vinha ocorrendo, mas nos trouxe de forma mais intensa para o uso desses meios de comunicação e de debate político, de espaço público, né, e não físico, né, mas o chamado espaço virtual. Né? Então, assim, todos os partidos passaram alguns mais, outros menos, a olhar com muito interesse e atenção, fazer investimentos específicos nesse sentido da sua organização, a organização da sua militância, através das redes sociais, através da internet. Né? A pandemia criou diversas restrições para mobilizações tradicionais de rua, né? Para encontro de pessoas, né? Para que as pessoas estivessem juntas fisicamente, e exigiu de nós repensar todas essas questões do ponto de vista da organização política. Então, nesse sentido, por exemplo, o PT, né, desde o início do ano, que vem se organizando nessa perspectiva, são iniciativas que vão desde de um curso nacional que foi proposto pelo partido para a sua militância, para entender um pouco do que as redes sociais e atuar nelas, né, como militantes, né, entendendo as disputas que estão em jogo, como o bolsonarismo se constituiu enquanto força política através das redes sociais, também, principalmente, né, como lideranças políticas locais também estão fazendo o mesmo, né, parlamentares campeões de voto, como, já vou citar que ele não é mais candidato, já estamos no turno, o Félix Turas, né, que hoje é deputado federal pelo Partido Verde, político que se destacou muito do ponto de vista do uso das redes sociais, do planejamento específico, e são dos campeões de voto nas eleições de 2018. Não só por isso, mas isso contou bastante. Né? Então, a pandemia intensificou esse processo, nós nos organizamos nesse sentido. Obviamente, muitos sentiram falta das ruas, né? E porque nós nos constituímos nas nossas lutas, através das ruas, né, das nossas mobilizações de rua. O povo brasileiro sempre lutou ao longo de sua história, mobilizado e se manifestando no espaço físico das ruas, mas o espaço virtual também nos trouxe outras oportunidades de atuação. Né? E, junto com esse cenário da pandemia, o cenário que eu já mencionei anteriormente é o cenário caótico do pior presidente da nossa história republicana. Né? E aí eu não vou nem entrar no aspecto ideológico, tá? Se ele é de direita ou de esquerda, ele é de ultra-direita, né? O Jair Bolsonaro. Mas quero destacar aqui o aspecto da própria gestão pública. Né? É o pior presidente do ponto de vista da gestão do governo federal da nossa história republicana. O cara, no meio de uma crise, mudou várias vezes de ministro da Saúde, combateu a forma como os ministros vinham trabalhando para combater a pandemia. Mudou de ministro da Educação 5 vezes em 1 ano e meio. Então, não tem gestão que se estabeleça, não tem governo que se estabeleça um cenário caótico desse, né? Porque a própria equipe fica sendo mudada a cada mês, né? E a opinião do presidente também, que vive de criar polêmicas e estabelecer guerras
com diferentes segmentos da sociedade, né? Com idas e vindas de várias formas nas suas tomadas de decisão, né? Então, nesse cenário de caos governamental, do ponto de vista do governo federal, e de ultraneoliberalismo, né, que além do caos, eles estão cortando o orçamento público, né, porque eles ficam a todo instante dependendo dos gastos públicos e o corte intenso dos gastos públicos, principalmente nas áreas sociais, nas áreas finalísticas, né, dos direitos, né. Nós mesmo na agricultura familiar, né, cara, você sabe muito bem disso, o corte foi brutal, né, as políticas públicas que atendem à agricultura familiar. Então, o primeiro semestre desse ano, que foi um semestre de organização dos partidos para as eleições, teve esse elemento muito marcante, né, esses dois elementos. O de uma pandemia, que nós obviamente, não criamos nem controlamos dentro do Brasil, né? Ela chegou no mundo todo, inclusive no nosso país, de rápida contaminação, não vírus, se espalha muito rápido, e o pior governo da nossa história republicana para enfrentar essa pandemia, mudando de ministro, mudando de política toda hora, o presidente negando o combate, né, dizendo que era se os estados cuidassem, se os municípios cuidassem. Você tem uma ideia, só citando um exemplo, o governador Camilo Santana aqui do Ceará, o governo do estado, foi à justiça para exigir que houvesse a aferição, a medição da febre das pessoas que estavam chegando no aeroporto aqui de Fortaleza. Então, você vê a ideia da guerra que é lidar com o governo do caos, da destruição e do ódio, que é esse governo do Jair Bolsonaro, o pior governo da nossa história republicana, repito, do ponto de vista da gestão pública. Não estou nem olhando para o aspecto ideológico, é uma outra coisa que a gente poderia analisar, mas eu quero destacar essa questão das políticas públicas e da gestão pública. Aliado a isso, Carlinhos, do ponto de vista da legislação eleitoral, também mudanças significativas ocorreram, a meu ver, algumas muito positivas, né, de fortalecimento dos partidos políticos. Né? Eu gostaria de destacar duas aqui, para não me alongar muito. A primeira é a questão do fim das coligações nas eleições proporcionais. Na minha opinião, isso gera uma tendência de eliminação de partidos nanicos e de aluguel, né? Porque aí os partidos passaram a ter que se organizar e concentrar suas lideranças em cada município em alguns partidos e não em muitos partidos, como ocorria antigamente, né? Então, para citar um exemplo, no município X, você colocava um vereador de 1.000 votos em um partido, um vereador de 800 votos em outro partido, um vereador de 600 votos em terceiro partido, e aí coligava todos para contar os votos de todos eles como se fosse um partido só. O fim dessas coligações fez com que as pessoas, as lideranças políticas, tivessem que olhar de forma mais atenta à organização partidária e concentrar as lideranças em alguns partidos, fortalecendo esses partidos com lideranças mais fortes. E os partidos de aluguel foram mais deixados de lado nesse sentido. Então, você tem, de mais de 30 partidos existentes no Brasil, você tem aí um cenário em que as disputas em cada município ficaram concentradas em 4, 5, 6 partidos no máximo, pelo fim das coligações proporcionais. Isso, a meu ver, é um ganho, porque uma democracia forte passa por partidos políticos fortes. Então, você pode até ter muitos partidos, desde que eles sejam fortes, que eles existem. Ter 40, 50 partidos, só a legenda, a formalidade, não é saudável para a democracia. Então, é importante que nós tenhamos partidos mais fortes, atuantes, existentes, com direções que funcionam, né? E a gente sabe que a realidade do Brasil não era bem essa até agora. E a legislação está meio que obrigando a que os partidos se organizem dessa forma a partir de agora, porque sem as coligações proporcionais existe essa concentração maior e o fortalecimento da organização partidária. Uma outra coisa que evidencia, a meu ver, o fortalecimento da organização partidária é o Fundo de Financiamento de Campanha. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o fundo público, recurso público, tentando aí tirar um pouco da força do financiamento empresarial. Aliás, o financiamento empresarial é até proibido agora,
mas do financiamento privado, né? Ainda é permitido que um indivíduo possa doar, e um indivíduo que tem uma renda maior, ele doa mais, é um empresário, milionário, ele tem renda própria maior, ele doa mais recursos. Mas a empresa dele não pode mais doar, né? Só o financiamento individual da pessoa física. E o que deve ser prevalecer como fonte de financiamento, e aí foi a partir dessa eleição, é o fundo público, né? E o fundo público definido pela representação dos partidos na Câmara dos Deputados. Então, ou seja, os partidos mais organizados, mais fortes, o maior resultado eleitoral na Câmara, o maior número de deputados, tiveram um maior fundo público. E esse fundo foi dividido de acordo com critérios que as direções partidárias, desde o âmbito nacional até o município, decidiram aí para fortalecer as candidaturas em cada estado e em cada município. Então, a meu ver, isso fortalece a direção partidária, porque o partido com a direção mais organizada teve condição de organizar melhor a distribuição desse fundo público, estabelecendo suas prioridades, suas metas de crescimento, sua organização. E uma outra decisão que saiu no final, que desorganizou um pouco a organização que estava em curso, mas que foi muito positiva também, tá? É a questão da contemplação dos negros e negras, né? Candidatos que se declararam pardos ou negros, nos seus registros de candidatura, eles tiveram uma cota específica desse fundo público, específico e obrigatório. Os partidos tiveram que investir nas candidaturas de negros e negros. Poucos partidos conseguiram fazer isso. O PT foi um deles, né? Então, nós fortalecemos, e nas outros resultados apareceram, nós fortalecemos no Brasil todo muitas candidaturas que antigamente, pela cultura política do país, não eram fortalecidas. De mulheres negras dentro dos partidos, né? Então, o PT destacou bastante, elegeu muitas companheiras negras, pardas, né? E isso, a meu ver, é algo muito positivo que tem relação com o fundo público. Então, essas coisas, em síntese, na minha opinião, fortaleceram os partidos políticos. E se elas continuarem, e eu espero que continuem, estão na lei, se a lei não for mudada, continuarão, elas tendem a fortalecer a nossa democracia, fortalecendo a ideia do partido político como o agente que atua nas eleições e que atua na política nacional. Muito bem, companheiro Helder, assim, o fundo partidário, né, chamado com motivos de muitas críticas por uns, mas sem dúvida trazido uma explicação muito real aí da importância, porque oportuniza, né, uma melhor, de certa forma, traz um processo de legalização, né, de regularização e de justiça, principalmente para as minorias, os partidos com pessoas simples, pessoas que não têm, às vezes, o grupo empresariado para fazer um processo de investimento como era feito antes, e mesmo as doações, sendo doações legais agora, elas são doações apenas de pessoa física, né? Pessoa jurídica deixam de fazer a doação, como você explica, e isso, de certa forma, dá uma equilibrada, né, no peso para o trabalho, para fazer o trabalho de uma campanha. E eu entendo, inclusive, que a campanha, por ser uma campanha pública, uma campanha para uma função pública, sem dúvida, o fundo de campanha, o fundo eleitoral, é bastante justo para dar essa oportunidade de fazer um trabalho de campanha, como foi feito aí pelos nossos candidatos, por todos os candidatos, através do acesso aos recursos do fundo partidário. Sem dúvida, trouxe uma novidade, né, bastante significativa em relação aos processos eleitorais anteriores. Bom, um alô aqui para o nosso, né, um abraço, uma saudação aqui ao nosso presidente Raimundo Martins, a Milena Camelo, que é a nossa secretária de Políticas Sociais, de Juventude, Navegante Reis, secretário de Políticas Sociais de Terceira Idade, que estão online conosco, né? Companheiro Aloysio lá de Jaguaruana, o Erinaldo, que é coordenador regional da região norte, a Thalita, da coordenação regional aqui do nosso
Vale, né? Vale do Jaguaribe, o nosso ex-coordenador da FETRES na juventude, né? Da coordenação de juventude, o Kaique, lá de Madalena, um abraço Kaique, Simara Souza, Simara é de Itatira, nós temos ali também a Maria Aparecida na coordenação regional de Crateús, online conosco, né, nos saudando aí, o Bonfim, Oliveira, o Sebastião Pereira, o Elisiário. Então, em nome desse, saudando aí todos e todas que estão online conosco, vamos reforçar a divulgação, a live da FETRAES, trazendo o debate, o tema sobre o balanço do processo eleitoral de 2020 e com a participação do Dr. Helder Nogueira, de ciência, né, doutor em ciências sociais, e que trazendo aí bastante informações relacionadas às eleições de 2020. Bom, Helder, o resultado das urnas, né? Eu acho que é muito importante chegar a esse, a gente já falou um pouco como andou esse, né, o processo eleitoral, as mudanças ocorridas para o processo eleitoral em si, e você já deu uma navegada também nessa questão do resultado das urnas, oportunizando a participação, né, eleger as pessoas mais questões relacionadas a cotas, né, pessoas negras, né, então assim, mas o que ficou o resultado das urnas mesmo, né, pós-eleição, quando a gente compara a questão de direita, esquerda, os partidos, né, as forças, a correlação entre os partidos das forças que fazem a política no nosso país, no nosso Brasil e no Ceará. Então, queria que você trouxesse também um pouco do seu sentimento, da reflexão relacionada à pós-eleição, o resultado das urnas. Carlinhos, eu vou dividir minha resposta em dois blocos, primeiro nacional, depois chegar aqui um pouco ao Ceará, né? Muito bem. E aí, do ponto de vista nacional, a primeira questão fundamental é que o bolsonarismo foi o grande derrotado, né? A extrema-direita irresponsável, de péssima capacidade de gestão, de péssimos resultados nos seus governos, né, foi derrotada nesse processo eleitoral, perdeu muito fôlego, né? Não podemos subestimá-los, porque eles têm muita organização, principalmente nas redes sociais, com financiamento só de onde, mas gastam muito, milhões com redes sociais, com fake news, com perfis falsos, né? E aí as investigações da Polícia Federal vêm mostrando muito isso, né? Coligados com o setor do cristianismo fundamentalista, que infelizmente, a meu ver, o cristianismo traz caráter religioso e fundamentalista da política, que a meu ver é muito negativo, né? Vamos trazer os princípios cristãos de igualdade, de inclusão, mas de trazer o cabresto eleitoral religioso para as eleições. Isso, a meu ver, é ruim. E o fundamentalismo que nega as diferenças, né? A meu ver, também é ruim. Então, esse bloco aí fundamentalista, bolsonarista, com esse caráter fascista, né, foi o grande derrotado nas eleições, né, nas eleições municipais. Então, isso é um elemento muito positivo. Um outro elemento a ser considerado é que o Centrão, o velho sistema político, que na verdade aqueles que protestaram, só fazendo uma pequena digressão aqui no tempo, aqueles que protestaram contra a presidenta eleita legitimamente Dilma Rousseff lá atrás, defendendo mudanças, né? Na verdade, eles foram levados, infelizmente, pela grande mídia empresarial a apenas derrubar o presidente legitimamente eleito, né? As mudanças, de fato, não ocorreram, né? E o sistema político continua igual, né? Você vê que no Chile, o povo foi às ruas e só saiu das ruas quando se convocou um constituinte. Aí sim, lá eles vão mudar o sistema político, porque eles vão mudar a constituição do país. Para o bem ou para o mal, eles vão fazer esse debate democrático através dos votos, vai ter uma Assembleia Constituinte, eles vão discutir mudar, dentre outras coisas, o sistema político lá, que é muito influenciado ainda pela ditadura chilena dos anos 70. Aqui, nós não mudamos o nosso sistema político, né? A aparente mudança do Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro e dos bolsonaristas, foi uma mudança extremamente negativa, porque eles são péssimos gestores públicos, né?
promovem o caos a todo instante, a toda hora fraturando a sociedade, quebrando pontes. Política é a arte de agregar pessoas, eles não fazem isso. Eles ficam toda hora dividindo, brigando, com ódio para todos os lados, né? E foram derrotados. Mas o Centrão, o velho sistema político, foi vitorioso, né? Mostrou um crescimento importante. Então, nós, sociedade brasileira, nós, defensores de um país mais igual, com políticas públicas que incluam a maioria da população, nós precisamos ficar atentos a isso, porque, por exemplo, o MDB ainda é o maior partido, teve uma queda em número de municípios, mas ainda é o maior partido em número de municípios governados, no Brasil com mais de 700 municípios, liderados pelo MDB. Tivemos um crescimento enorme do PSD de Dado, que é liderado pelo Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, no âmbito nacional, e se enquadra dentro do Congresso Nacional do Centrão, chamado Centrão, que se alia ao bolsonarismo quando é conveniente para ocupar cargos no governo, e que vota todas as pautas neoliberais de destruição dos direitos dos trabalhadores da sociedade brasileira. Então, você tem um crescimento do PSD de Dado, você tem um crescimento grande do PP, Partido Progressista, que também se enquadra ali no Centrão. Aí, estou falando dos 3 primeiros, em número de municípios que eles ganharam, né? E você tem também um crescimento muito significativo, quase que dobrou de tamanho, do Democrata, né? E aí sim é um partido programático, não é um partido centrão, não, é um partido de direita, programático, e quando eu falo programático é no sentido de que ele defende ideias de forma muito comprometida, e essas ideias são neoliberais, né? Eles são liderados pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e eles se dizem abertamente neoliberais. Isso significa que eles querem vender o patrimônio público, eles querem intensificar a reforma trabalhista para que você fique mais precarizado, para que todo mundo vive trabalhador de Uber, de plataforma, né, entregador de coisas, microempreendedores sem nenhum direito, né? O único direito que tem é de ter uma maquininha de cartão para vender alguma coisa na rua, né? Sem nenhuma proteção social, sem nenhuma presença da aposentadoria, tem um salário mínimo, é uma conquista dos trabalhadores, tem um salário mínimo, o nome já está dizendo, é o mínimo que você pode ganhar. Um vendedor de rua, que vende um produto cosmético, um picolé, um sanduíche, ele não tem nem um salário mínimo, ele tem o que ele conseguir vender, né, de lucro. E é isso que o DEM defende para a sociedade brasileira, né? Que eles chamam de microempreendedores, que na verdade são trabalhadores precarizados. A grande maioria, segundo dados estatísticos do IBGE, não ganha nem o salário mínimo. Mas o programa que o DEM defende é esse, né? E eles quase que dobraram de tamanho, são quase 500 prefeituras do DEM, né? Então, esse é o segundo dado que eu gostaria de destacar, o crescimento significativo do velho sistema político. O sistema que não mudou nada, que tem maioria no Congresso Nacional, tem compromisso de quem está no governo, é um governista, e são seduzidos muito pelo neoliberalismo. Tá? Então, fazem a política um negócio, e esse negócio atende os interesses do grande capital, que visa retirar direitos novos. Né? Então, tem um crescimento forte desse partido, como eu destaquei aqui, o PSD de Dado, o PP e o DEM, e aí o DEM como partido mais programático mesmo, defensor do neoliberalismo. Por outro lado, aí a terceira questão que eu gostaria de destacar do ponto de vista nacional, tá? Nós temos uma retomada da centro-esquerda do ponto de vista ideológico, né? Do que alguns estão chamando de esquerda ampliada, né? Então, o PT retoma um fôlego importante, continua sendo o maior partido de esquerda. Você tem o PDT, que tem uma crescida, o PCdoB caiu um pouco, de forma significativa, mas está disputando uma capital importante, que é Porto Alegre, uma companheira que foi vice do Haddad, na chapa do PT, em 2018, que é a Manuela Dávila. Você tem um crescimento significativo do voto da centro-esquerda em São Paulo, e aí lembrando que em 2018 foi
terra devastada, o Bolsonaro ganhou com larga vantagem, né? E aí agora você tem o PT com a maior bancada na Câmara de Vereadores, junto com o PSDB, que governa atualmente na cidade de São Paulo. Então, o PT com 9 vereadores e o PSDB com 9. Então, o PT mostra fôlego na Câmara e a centro-esquerda ganha fôlego disputando o segundo turno com o Boulos, né? Com o Guilherme Boulos do PSOL. Estamos disputando em Recife com a Marília Reis de forma surpreendente, contra tudo e contra todos. Marília Reis que está liderando o PSDB lá em Recife, contra o candidato do governo, né? E também de centro-esquerda, de PSB, né? Aí estamos fazendo um enfrentamento importante, o PT é importante, essa capital, cidade grande do Nordeste. Tivemos um crescimento importante da candidatura do PT em Salvador, né, da Major, mostrou fôlego, era uma candidata desconhecida, teve quase 20% dos votos. Mas eu gostaria de destacar principalmente o nosso desempenho eleitoral, não só do PT, mas da centro-esquerda, no Sul e no Sudeste, onde nós fomos, em 2018, massacrados pelo bolsonarismo. O bolsonarismo foi muito forte no Sul e no Sudeste, ele ganhou com uma margem grande em muitos estados dessas duas regiões. E agora nós estamos disputando com o PCdoB em Porto Alegre, estamos disputando com o PSOL em São Paulo, e o PT está no segundo turno em muitas cidades grandes ali de São Paulo. Então, isso significa que a batalha das ideias, a disputa ideológica, nós recuperamos a capacidade de avançar na sociedade brasileira. Acho que quando o Bolsonaro ganhou, junto com o Dória lá em São Paulo, eu me lembro bem de debate lá, governador de São Paulo, ele disse: eu sou defensor do livre mercado, que o Estado fique mínimo, que as pessoas não precisam de direito, as pessoas têm que comprar as coisas. A cada dia para nós é consumo só. Isso a direita fala. Né? E o nosso discurso de mais Estado, mais direito, um capitalismo que seja gerenciado, com métodos sociais, com proteção social, né? Esse nosso discurso ele foi derrotado em 18 de forma muito marcante. E agora em 20, nós estamos retomando isso de forma muito evidente. Né? No Rio de Janeiro também, o berço do bolsonarismo, nós tivemos uma votação expressiva, embora lá no Rio, infelizmente, não tenhamos chegado no segundo turno. Mas o PDT cresceu, o PT cresceu, o PSB cresceu, então nós crescemos na bancada da Câmara de Vereadores do Rio, com 4 vereadores. Então, tem um crescimento do voto na centro-esquerda no Brasil, principalmente nessas regiões mais bolsonaristas. Mas, infelizmente, o velho sistema político ainda prevalece. A maioria dos municípios controlados pelos partidos chamados de famoso Centrão, que são aqueles partidos mais fisiológicos, mais governistas e mais seduzidos pelo neoliberalismo, pelo poder dos bancos e das grandes empresas, e liderados pelo DEM, o Rodrigo Maia, e pelo PSDB, né, que são os partidos programáticos, que defendem realmente o projeto neoliberal de forma muito evidente. E vindo aqui para o Ceará, Carlos, para a reta final da minha resposta, no Ceará, o PT continua sendo a pedra no sapato dos poderosos, né? Porque o que é a política no Ceará, na minha leitura? Né? Uma política ainda de muitos caciques regionais, uma política controlada ainda por famílias tradicionais, em muitas regiões, por homens brancos, médicos, empresários, fazendeiros. Essa é a marca que você vê aí, as características dos candidatos vitoriosos, uma parcela significativa tem essa marca. É o doutor fulano de tal, o doutor ciclano, são médicos, são homens, normalmente brancos, normalmente de famílias tradicionais. Alguns nem tanto, mas tem esse perfil. Né? E a grande maioria inserida no esquema político de famílias que comandam determinadas regiões ou municípios há alguns há mais de 100 anos. Né? Então, a política do Ceará que reproduz essa característica no Brasil, ela é isso. Né? E os poderosos de plantão vão se organizando nos seus partidos. Né? E o PT consegue ser um partido grande, forte e organizado nesse cenário, nessa cultura política desses poderosos homens brancos
de famílias tradicionais, né? Então, não é à toa que nós, Partido dos Trabalhadores, estamos entre os 3 maiores partidos do Ceará, do ponto de vista do resultado, né? Somos o 3º partido, o primeiro é o PDT, a hegemonia da Ferreira Gomes, né? Os irmãos Ciro, Cid, e o grupo que o cerca é um grupo amplo de diferentes lideranças regionais, né? Então, eles cresceram bastante, né? Se alguém engano, de 46, 48 prefeituras para 66 prefeituras, então tiveram um crescimento no Ceará. Um crescimento grande também do PSD, Estado, né? Liderado pelo Domingos Neto, filha do Domingos Filho, que cresceu para 27 prefeituras, é a segunda maior força em número de municípios no estado do Ceará. Retomaram seu reduto eleitoral tradicional, que é Tauá, né? Colocaram a Patrícia, que é a esposa do Domingos Filho, que é a prefeita, que voltou, e tem uma grande chance de ganhar a Caucaia, né? PSD, do atual prefeito Paulo Amorim, está no segundo turno com o Vitor Valucci, bolsonarista, no município de Caucaia, é o segundo maior município do estado do Ceará em um orçamento muito grande, né? Então tem poder orçamentário e governa uma população muito grande do estado do Ceará, que é o município de Caucaia. Então, ele tem a chance de chegar a 28 municípios com Caucaia, né? É o PSD de dados. E nós, a terceira força, né? O MDB, que era a segunda força, caiu para a quarta, liderado pelo Eudício Oliveira, o ex-senador Eudício Oliveira, que perdeu, inclusive, o seu reduto eleitoral em Lavras da Mangabeira. Então, o Eudício foi o grande derrotado do MDB, com 17 prefeituras, e o PT com 18. Né? Então, o PT é a terceira maior força, mas temos também o governador do estado, que é o PT, né? Santana, fruto de uma aliança ampla, né? A nossa vitória eleitoral com o governador Camilo, mas governador do PT com ampla aprovação em todo o estado do Ceará, do seu governo. Então, o PT é a terceira maior força com 18 municípios e vitórias muito marcantes, né? Cidades importantes como o Crato e Itapipoca, né? O prefeito Felipe Pinheiro, que ganhou de forma extraordinária do último reduto do PSDB de Taço, no estado do Ceará. Essa vitória, além de ser uma cidade grande e importante, isso para o PT é importante, a vitória contra o PSDB, né? O último reduto do PSDB, do então prefeito que votava a reeleição, o João Barroso, né? Então, nós ganhamos com o Felipe Pinheiro e o PT que tornou o PSDB no estado do Ceará com a vitória em Itapipoca. Então, destacaria essa vitória de Itapipoca, sem desmerecer todos os outros companheiros que venceram as eleições no estado do Ceará, e destacaria também a vitória de uma companheira que vem aí dos quadros de vocês, né, da Petra S, da agricultura familiar, né, Carlos? Que é a companheira Iris Maria, né? Companheira jovem, agricultora familiar, dirigente sindical, que fez uma campanha petista histórica, né? Vou chamar aqui de petista raiz, né? Parecia o PT dos primórdios dos anos 80, a campanha dela, juntando toda a sociedade civil lá de Apuiarés, né? E aí ela teve uma vitória significativa, né? A única mulher dos 18 candidatos do PT vitoriosos, a única mulher eleita pelo PT, prefeita, né? Temos os vice-prefeitos, vereadores, prefeita Iris Maria, no município de Apuiarés. Né? Então, eu destacaria essas duas vitórias, a vitória sobre o PSDB Itapipoca e a vitória da Iris, uma agricultora familiar, jovem, mulher, lá em Apuiarés, vitórias muito marcantes do PT no estado do Ceará. Nós vamos governar, o PT, né? Vai governar municípios em 7 regiões do estado, quase 600 mil cearenses serão governados pelo PT, desses 18 municípios. Né? Vamos ter também 24 vice-prefeitos, né? Alguns em cidades importantes. Eu destacaria, por exemplo, Canindé, eu destacaria Barbalha, né? Cidades grandes e importantes, cidades de São Paulo regionais, e nas suas respectivas regiões. E aí vamos ter, dentre esses 24 vice-prefeitos, municípios como Canindé e Barbalha. Então, destaca nós vamos fazer um pouco mais rápido, né? E vamos ter também 182 vereadores e vereadoras, né? Que é um crescimento.
nas prefeituras nós crescemos de 15 para 18. O PT cresceu, né? Na vereança, nós crescemos de 164 para 182 vereadores e vereadoras eleitas, né? Esses 182, aí é a importância do fundo público, né? São 40 mulheres, 52 jovens até 35 anos, né? Diversos negros e negras, né? Então, nós tivemos um crescimento da nossa bancada, vitórias marcantes, né? Como eu parabenizei no início, é o primeiro vereador de Pedra Branca, eleito, né? O companheiro Franciel do Lago Oró, é ruim citar porque acaba que a gente não cita todo mundo, mas o Franciel, também no movimento sindical, homem negro, dirigente sindical de Oroz, foi o vereador mais votado no município de Oroz, né? Foi o nosso vereador do PT. Lá no extremo sul, vereador pela primeira vez do PT em Penaforte, João Paulo do Prediado, né? Então, além das grandes bancadas nos municípios que nós governamos, tivemos 4, 5, 6 vereadores e vereadoras, mas alguns municípios nós tivemos vitórias, primeiras vitórias, né? Como em Pedra Branca, como em Oroz, onde o PSDB foi mais votado, e outros tantos municípios, 3 vereadores eleitos, mantivemos a nossa bancada em Fortaleza, né? Tínhamos 3, continuamos com 3, crescemos a nossa votação em Fortaleza, enfim. Então, temos aí PT como pedra no sapato dos poderosos, né? No meio desses gigantes de famílias tradicionais que vão passando de pai para filho do poder político nos municípios, desde a colônia até o dia de hoje. Nós temos o PT elegendo dirigentes sindicais, elegendo mulheres negras, elegendo gays, homossexuais, LGBTs, né? Com candidaturas de transexuais, enfim. Nós temos o PT expressando a pluralidade, a diversidade, expressando candidaturas de trabalhadores e trabalhadoras dos mais variados ramos, né? Servidor público, professor, agricultor, mulher ganhando prefeitura, né? Mulher agricultora, enfim. Então, o PT é a diferença, faz a diferença que nasceu para fazer isso, né? Então, do ponto de vista dos resultados, cara, já me alonguei demais, seria isso, né? Dizer que, do ponto de vista de 2022, os resultados de 2020 expressam que as grandes forças são PDC, segue firme e forte, com uma ampla vantagem, né? Liderado pelo Ferreira Gomes, o PSD de Domingos Filho, que teve importantes vitórias, inclusive retomando seu reduto eleitoral em Tauá, e o PT, que continua sendo partido a organizar os pobres, os trabalhadores, a diversidade de homens e mulheres, que segue como um dos maiores partidos do Ceará e forte para o debate de 2022, para intervir e sentar à mesa com esses poderosos para mostrar a voz do povo do Ceará organizado em partidos de trabalhadores e trabalhadoras. Muito bem, Helder. Importante contribuição, importante análise. Acho que os avanços, as vitórias pontuadas que significam a vitória, né, de muitos e muitas que ocorreram, mas importante destaques aí nas prefeituras, né, das candidaturas à prefeitura, com a participação de mulheres em especial, onde a gente registra aí a vitória da companheira Iris, da Iris Maria. Então, assim, realmente muito significativa, importante. E eu queria destacar em relação, né, ou registrar, na verdade, dentro de todas essas vitórias, essas conquistas, a participação de 2 mulheres se eleger no mesmo município, pelo mesmo partido, antes, ambas ligadas ao mesmo movimento rural, né, sindical rural, que foi a companheira Ciete e a Menésia, lá de Vaze Alegre, né? Então, as 2 do PT, viu? Então, assim, e ainda ficou na vice, né? Na vice, o terceiro, o homem que era candidato, o Gregório, ficou o primeiro vice, suplente, melhor, desculpa, né? Primeiro suplente de vereador. Então, um destaque também muito, muito importante, mas, sem dúvida, votações muito expressivas, e teve fatos, né? É importante registrar que a mudança... E no ICO, o dirigente da CUT, o executivo da CUT, também trabalhando com a companheira Alain, né? Nosso vereador no ICO. Nosso diretor da CUT se elegeu também, né?
dos sindicatos elegeu Noronha, muito importante. Então, assim, a gente citou aqui alguns, sem nem desmerecer de fato nenhum, mas fazendo essa referência apenas com a dimensão maior, a participação de mulheres, onde a gente tem aí 2 mulheres no mesmo município, no mesmo movimento, no mesmo partido, sem dúvida serve de estímulo, né, para muitos e muitas nessa disputa, nos processos para a ocupação de espaço e representação da classe trabalhadora. Queria fazer uma observação no que se refere realmente àqueles que não se elegeram, né? Então, assim, a gente tem também o fator, né, é importante registrar que esse fator das mudanças no processo eleitoral dependeu muito de como se definia as candidaturas nos municípios, né? Teve município que às vezes não conseguiu fazer uma dimensão maior de candidaturas e de forma que a votação do partido pudesse fortalecer e eleger uma bancada. E aí a gente tem muitos companheiros e companheiras que foram bem votados, né? Foram bem votados, mas considerando a estratégia geral de não ter mais coligação, mesmo tendo sido bem votado, não conseguiram se eleger. Então, essas mudanças elas foram para todos também, né? Então, fazer essas companheiros e companheiras que foram bem votados, né, ou candidatos e candidatas bem votados e votadas, e também não se elegeram porque dentro da composição não fez o coeficiente ou entrou mais de um, né, no partido e o outro que era candidato também não entrou. Então, essas mudanças elas também influenciaram de alguma forma, né, em vários municípios e em vários processos. Bom, nós temos aqui, saudação aqui o companheiro Will Pereira, presidente da CUT, né, está conosco, nossa saudação, o A.N. Silva, Lucimar Gomes, lá de Pedra Branca, Cláudio Avelino, o Artidônio Muniz, estão falando conosco aí nas redes sociais, na participação da nossa live sobre a análise, né, do processo político de 2020. O Tony Irineu, né, o Tony faz inclusive aí uma pergunta pedindo para falar sobre a importância da convocação dos aprovados da Imates, né, o concurso da Imates, muito importante, Tony, dizer que é uma bandeira nossa também, a assistência técnica, né? Mesmo não fazendo o assunto, não sendo esse aqui na live, mas sem dúvida a gente defende e sempre buscou o concurso, como também o fato de quem fez o concurso ser chamado para atuar e atender, em especial, os nossos agricultores e agricultoras familiares. Então, é uma bandeira nossa, depois entra em contato com o nosso secretário de Política Agrícola aqui da FETRAES, poderá também. A gente já fez lives com o presidente da Emates, Antônio Amorim, né? Então, valorizar e agradecer aí a sua participação. O tempo voa, viu, Helder? Nós já estamos chegando aí os momentos finais da nossa live, mas deixar com você para falar um pouco o que você recomenda para a sociedade, por exemplo, os nossos eleitores, processo eleitoral de 2020, o que nós temos de aprendizado e estamos caminhando para 2022. Você mesmo falou, né? Os processos eles se definem muito, as correlações de força se definem muito, mas como é que a nossa sociedade, né, a sua mensagem para a nossa sociedade, para o nosso eleitor, como se comportar, né, e analisar e se preparar para uma definição diante desses cenários do que ocorreu em 2020 para as eleições de 2022. Não é para prefeito e vereador, não. Mas o prefeito e o vereador no município, ele tem o seu candidato, né, a presidente, a deputado. Então, essas relações, elas acontecem em cada processo, um também ligando ao outro, no sentido de estar definindo lá na frente. Então, é muito importante também essa reflexão para que os nossos eleitores e eleitoras, a sociedade de modo geral, comece a fazer leitura, análise e se preparar para as definições de 2020 e 2022. Carlinhos, gostaria de agradecer o espaço e a oportunidade, mais uma vez, na CUT, para fazer o bom debate, organizando a classe trabalhadora para as lutas e a resistência desenvolver no próximo período. Dizer que o PT do Ceará está cada vez mais forte,
É um dos poucos estados que nós tivemos um crescimento significativo, seja no número de prefeitos, seja no número de vereadores, né? Saímos de 164 vereadores para 182, saímos de 15 para 18 prefeitos, então tivemos um crescimento, isso é importante para o partido, nossa direção estadual liderada pelo companheiro Antônio Filho, né, companheiro incansável, nossa direção, nós fazemos parte da direção do partido, a conduzir esse partido, mesmo em meio à pandemia, né? Desde janeiro a gente faz reunião online aí pelo nosso plataforma, formação, organização. O companheiro José Nobre Guimarães, né? Ceará está muito bem posicionado nacionalmente, né? O companheiro Guimarães nos lidera nacionalmente. O som tinha caído aqui. Então, o companheiro Guimarães, que coordena o grupo de trabalho eleitoral nacional, quase que diariamente se reúne com o presidente Lula, com a presidenta Gleice Hoffmann do partido, vem acompanhando de forma incansável as eleições em todo o país, né, agora com foco no segundo turno, né? Então, a nossa eleição em Recife é importante, o PT é o partido que mais tem candidatos no segundo turno, né? Em 15 cidades, no Brasil todo, nós estamos com candidaturas para segundo turno, significa que são candidaturas em grandes cidades, com um grande número de eleitores, de população a ser governada, né? Então, o companheiro José Nobre Guimarães, aqui do estado do Ceará, vem acompanhando isso e nos liderando nacionalmente nesse processo vitorioso que trouxe o crescimento do nosso partido em todo o país. E, para fechar, Carlinhos, e responder de forma mais objetiva a sua pergunta, as eleições de 2020 são um passo importante, um acúmulo que nós precisamos desenvolver do ponto de vista da resistência ao ódio, ao fascismo e da luta que precisamos travar para recolocar o Brasil no rumo do desenvolvimento, da proteção social, da inclusão das maiorias e do reconhecimento da diversidade expressa nas minorias, né? Então, o Brasil é um país que nasceu para ser essa democracia que inclui a todos e todas e que realiza as mudanças estruturais que vão nos fazer sair do passado colonial. É o que o sociólogo Florestan Fernandes, um dos fundadores do PT, chamou de Revolução Brasileira, né? Fazer as mudanças profundas que vão gerar um país novo, liderado pelo seu próprio povo e não por pequenos grupos ou oligarquias, né? Então, é nessa linha, nesse curso histórico que o povo brasileiro precisa seguir, rejeitando o fascismo, rejeitando o obscurantismo, rejeitando o bolsonarismo. A eleição de 2020 trouxe essa rejeição, o povo disse um não em grande parte a tudo isso, e nós vamos seguir acumulando para que esse vento de mudança cresça para recolocar o Brasil no rumo da Revolução Brasileira, que é esse rumo em que o povo seja ouvido e incluído, como o presidente Lula sempre diz, seja incluído no PIB, na economia, na riqueza nacional, que o povo seja incluído para comer todo dia, para ter educação de qualidade, saúde pública de qualidade, enfim, que o povo seja protagonista de sua história. Então, 2020, essas eleições marcam uma retomada desse curso histórico, né, de mudanças, de rejeição ao bolsonarismo. E esperamos que nos próximos 2 anos a gente acumule ainda mais resistência, ainda mais capacidade de luta, para ter a grande vitória nas urnas que o Chile teve, que a Bolívia teve, que até mesmo os Estados Unidos tiveram aí nos últimos dias, que é a vitória da ciência, da democracia, do desenvolvimento social contra a barbárie, o fascismo e o obscurantismo. E é preciso derrotar os candidatos de Bolsonaro em 2020, ainda restam alguns a ser derrotados. Um deles é em Fortaleza, né? O candidato do Bolsonaro, Wagner, precisa ser derrotado, porque esse obscurantismo não pode vir derrotar a cidade de Fortaleza. Então, em Fortaleza, precisamos derrotar o Wagner, né? É importante isso aí, são uma das poucas grandes cidades que eu acho que é a única, né? Que o bolsonarismo ainda tem alguma chance. Então, todos os homens e mulheres que vêm de Fortaleza, que votam aqui,
importante estarmos juntos, um grande bloco de defesa e resistência contra o obscurantismo bolsonarista representado pela candidatura do Wagner. Aqui em Fortaleza, por exemplo, os partidos e os homens e mulheres de bem vão votar no candidato Sarto, né, do PDT, porque é a frente que nós acreditamos que vai manter Fortaleza num rumo distante do fascismo, né, distante do obscurantismo. Então é isso, Carlos. A grande questão dessas eleições é marcar uma retomada da mudança, né, do ciclo que vai recolocar o Brasil no rumo do desenvolvimento e afastar o Brasil do ciclo de ódio bolsonarista. Nós vamos seguir firmes, organizados e fortes, contribuindo para fortalecer o PT, mas também todas as organizações de bem, de homens e mulheres de bem, que têm compromisso com o Brasil, que têm compromisso com as mudanças que o Brasil precisa. Muito bem, Helder. Bom, estamos chegando aí, né, aos momentos finais da nossa live de hoje, 19 de novembro de 2020.